embaixador Michel Fouché. Gostaria inicialmente de parabenizar aos dois pela iniciativa e manifestar a minha alegria de poder fazer algumas poucas considerações sobre um tema que me parece extremamente importante para nós todos, sobretudo porque eu creio que não é só um sentimento meu, mas de certa maneira generalizado, um sentimento de uma certa perplexidade diante desse quadro que somos obrigados a viver. Um avanço tecnológico extremamente rápido, provocando mudanças profundas de comportamento, de expectativas, de anseios, de sonhos e, sobretudo, fazendo com que a informação deixe de ser um instrumento de poder de poucos para ser um instrumento de afirmação de todos, na medida em que o nível de circulação, de generalização e a rapidez com que ela chega faz com que o sentido de afirmação pessoal, de liberdade, de sonhos da realização dos seus direitos passe a ter uma força política transformadora muito grande, mudando inclusive a natureza, não só dos conflitos, mas sobretudo das políticas públicas para se enfrentar a esses conflitos. Em termos gerais, de maneira muito rápida, nós acreditamos que para garantir uma governança e a paz, tanto entre as nações como no seio de cada nação, precisa alguns pressupostos. Nós, no mundo de hoje, com esse nível, eu não digo nem de globalização, mas de integração social, econômica, política, por força da informação, nós acreditamos que é fundamental que se tenha, primeiro, uma determinação política no combate à pobreza e à miséria. A pobreza e a miséria se transformam não mais em focos isolados de discriminação das pessoas, mas em bandeiras de afirmação dessas pessoas na busca dos seus direitos. A diminuição das desigualdades, o fortalecimento de uma classe média capaz de garantir uma estabilidade não só política, mas econômica. E, finalmente, a garantia de direitos e liberdades individuais. Creio que esse ponto deixa de ser uma bandeira ideológica para ser uma bandeira política com alto poder de mobilização. O que significa que é preciso respeitar as diferenças e combater as desigualdades. Resumidamente, a diversidade, a convivência com ela, a capacidade que o ser humano se obriga hoje a exercitar esse respeito às diferenças é algo que me parece extremamente novo, na medida em que não é só no mundo ocidental que esse valor se afirma, mas ele passa a se transformar em um valor presente em todos os povos do mundo. E, do ponto de vista de valor da sociedade, acreditamos que seja fundamental a garantia de igualdade e diversidade de oportunidades. E a recompensa, o reconhecimento do esforço individual. Seja nós
vemos que mesmo as sociedades mais pobres e mais longínquas do centro de poder, cada vez mais cresce a ideia de que as oportunidades têm que ser iguais, o mais próximo, no sentido de ampliação dela. E não só essa igualdade de oportunidade, mas a diversidade de oportunidades. As pessoas querem ser felizes, elas querem se realizar individualmente no seu trabalho, na sua vida, tendo a capacidade de buscar aquilo que mais lhe diz respeito, que esteja mais próximo do que quer. E, finalmente, a ideia da meritocracia. Nós aqui, no Brasil, temos feito um esforço muito grande para realizar esses objetivos, não só no plano dos valores, no plano da política, das políticas públicas, no plano das políticas públicas nas áreas sociais, nas áreas econômicas, na área científica, tecnológica, mas, sobretudo, no plano da montagem de um arcabouço institucional que tenha não só a solidez necessária para garantir estabilidade política às nossas instituições e ao país, por consequência, mas a solidez necessária para que essas instituições sejam capazes de absorver as demandas e os anseios do cidadão e da sociedade no seu conjunto, fazendo com que ela tenha a capacidade de se modernizar na absorção dos avanços sociais e tecnológicos que o mundo passa. Acho que esses ganhos nós podemos, até com uma certa jactância, um certo orgulho, porque ficamos muitos anos, décadas, com uma estabilidade institucional, uma estabilidade política, crises sobre crises, quase que, certamente, mais da metade do século passado, nós vivemos num ambiente de instabilidade política e institucional. E, evidentemente, criando consequências no plano econômico e social profundamente danosas à nossa perspectiva de transformação e de crescimento. O próprio crescimento, quando tivemos taxas muito altas, esse crescimento não significou uma diminuição da desigualdade, mas, ao contrário, uma concentração da renda. O que criou uma instabilidade política que tivemos que pagar o preço dela, já que não conseguimos construir instituições com nível de estabilidade que nos permitisse enfrentar as crises econômicas, as crises sociais, sem que isso significasse rupturas de natureza institucional, de natureza constitucional e política. Hoje avançamos muito. A Constituição de 88, no Brasil, ela estabelece de maneira muito clara os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. E mais ainda, o Brasil permite e recomenda o monitoramento internacional pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas como uma manifestação de que vê nisso não uma quebra de soberania, mas a capacidade que temos nós todos de construir em um mundo em que esses valores sejam referências não só escritas no papel, mas referências da própria vivência social, econômica e política. Isso nos permitiu, com algumas transformações no ambiente político, sobretudo na teoria econômica praticada no país, isso nos permitiu construir grandes avanços. A estabilidade política que veio presidida pela Constituição de 88
ela não só nos permitiu enfrentar crises políticas sem que houvesse ruptura, o que a robusteceu de maneira muito forte, como também criou condições para que nós pudéssemos restabelecer o poder de investimento do Estado, restabelecer a capacidade do Estado de intervir na sociedade, no campo social, no campo político, no campo econômico, sem quebra dos valores democráticos e sem desrespeito às liberdades individuais. E creio que, de maneira muito rápida e ligeira, em virtude do próprio tempo, nós temos alguns dados, algumas tabelas que podem expressar de maneira muito viva essa transformação social que o Brasil conseguiu. E a primeira delas nos dá o aumento da distribuição de renda. Nós tivemos uma queda da desigualdade social, porque, como os senhores podem ver nesse gráfico, os 10% mais pobres da população cresceram nesses últimos 10 anos, podemos dizer, a taxas chinesas, quase 6,5%. Enquanto que os 10% mais ricos da população cresceu a taxa alemã, um pouco acima, não chegou, um pouco acima de 1,5%. E isso é a expressão, é o retrato de que efetivamente nós tivemos uma mudança, uma inflexão profunda na distribuição de renda do país. Na medida em que, repito, os mais pobres cresceram muito mais e os mais ricos cresceram, mas não de maneira tão exagerada como em anos anteriores. Essa desigualdade, ela caiu com uma velocidade enorme. Os senhores veem aí o coeficiente de Gini em 75, ele estava em 0,62 e em 2011 estava abaixo de 0,53. E veem que a partir de 2000 é uma queda absolutamente brutal. Isso nos permitiu que em 5 anos nós pudéssemos cumprir a meta do milênio para a redução da desigualdade pela metade. Ou seja, em 2003, a percentagem de pessoas em situação de miséria era de 11%, 2008, 5,3%, ou seja, diminuiu-se em 5 anos pela metade, cumprindo a meta do milênio, e agora, 2011, nós estamos com 4,7%. Nós conseguimos trazer um processo de mobilidade econômica e social brutal, mais de 40 milhões de brasileiros para o mercado de consumo, fazendo com que hoje a classe média brasileira ela já seja a maioria da população. E para que tenha uma ideia, essa classe média, no ano passado, só a classe média brasileira colocou no mercado de consumo mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Se a classe média brasileira fosse, do ponto de vista de quantitativo, considerada um país, ela se comporia no 12º país mais populoso do mundo. E o que é mais surpreendente,
se nós tomássemos a classe média pela capacidade de consumo, a classe média brasileira estaria, se considerada como um país, medindo a sua capacidade de consumo, a classe média brasileira estaria no G20. O Brasil é o 8º e ela é o 18º. O 18º núcleo no mundo com capacidade de consumo. Bem, isso faz com que esses ganhos se transformem em um grande ativo e nos coloca ao Brasil, do ponto de vista interno, alguns desafios que temos que percorrer, temos que resolver, temos que enfrentar. E creio que o primeiro deles é crescer com sustentabilidade. Temos hoje no Brasil a consciência de que não adianta só crescer. Nós temos que crescer, sim, mas temos que incluir. Temos que construir uma sociedade que efetivamente seja inclusiva, que gere um ambiente institucional, um ambiente político capaz de criar uma solidariedade comunitária, uma solidariedade social, que é a fonte da estabilidade econômica, da estabilidade política. E, além disso, nós temos que preservar. O segundo desafio que estamos enfrentando, e acreditamos que ele compõe um dado importante na busca do relacionamento mundial, da paz mundial e da governança, da estabilidade política e social do plano mundial, é ampliar o ambiente de respeito aos direitos humanos. Além disso, a questão do controle da inflação. A inflação, no Brasil, a manutenção do controle da inflação é um valor da sociedade brasileira. Já se tem como uma exigência junto ao governo, e não só ao governo federal, mas aos governos de modo geral, uma austeridade no uso dos seus recursos, nos gastos adequados à sua capacidade de arrecadação, para que se possa manter uma inflação controlada. Porque se sabe que a inflação descontrolada é a semente que germina uma floresta capaz de destruir a capacidade de intervenção do Estado e sobrecarregando de maneira absolutamente intolerável os segmentos mais pobres da população. Nós temos e devemos, no Brasil, continuar a política de diminuição da desigualdade. Nós, para a manutenção e a criação no Brasil de um ambiente em que a classe média seja não só a maioria, mas que tenha sustentabilidade, que seja algo que não eventual, mas permanente, capaz de garantir as condições necessárias para que o país cresça e cresça incorporando de maneira inclusiva, é indispensável que nós continuemos a diminuir a desigualdade. E curioso é que, do ponto de vista de política pública, nós devemos entrar já em uma segunda geração de políticas públicas, porque os problemas que tivemos até então, eles, na sua agenda que se tinha de combate à miséria, a agenda que se tinha de combate à pobreza absoluta, é uma agenda quase vencida. As demandas que o cidadão
faz hoje são demandas que dizem muito mais respeito à afirmação da sua integração ao mercado de trabalho, à constituição de um papel político e social mais protagonista, mais afirmativo, do que quando se tinha um ambiente em que as pessoas, na realidade, se colocavam como sobreviventes, lutando pela sobrevivência. A sobrevivência já está incorporada, garantida. Agora as demandas, os sonhos se colocam em outro patamar. E, finalmente, a valorização do salário mínimo. Nós precisamos continuar, no Brasil, garantindo o aumento real do poder de compra do salário mínimo, já que todo esse processo de transformação social ele se deu por força de ganhos na renda e não por força de políticas sociais assistencialistas. As políticas sociais, elas deram a cobertura, o apoio necessário, mas o que efetivamente fez com que essa mobilidade se desse de maneira tão expressiva foi o ganho de renda, aumento do emprego formal, aumento, uma política salarial que garantiu aumentos reais e um aumento das oportunidades dadas a cada cidadão. Essa experiência que nós vivemos aqui é uma experiência que decorre de opções políticas, de decisões políticas. Decisões que marcaram uma mudança muito significativa, sobretudo em um valor que a teoria econômica no Brasil tinha como absoluto, o valor de que nós precisávamos primeiro crescer a renda para depois distribuir, e nós tivemos uma mudança profunda quando se adotou como orientação de política econômica a ideia, o valor, o conceito, o princípio de que é possível crescer distribuindo. E a partir desses últimos 10 anos, nós perseguimos de maneira muito afirmativa o objetivo de manter taxas de crescimento positivas, mas distribuindo renda. Porque achamos que é a maneira mais forte, sólida, de garantir governança interna, garantir paz interna, garantir estabilidade política, garantir coesão social e garantir que conflitos que marcam e se expressam por manifestações de violência, de terrorismo, manifestações desagregadoras, não encontrem o ambiente social no qual eles possam prosperar. E eu creio que esses valores, essa ideia, eles podem se projetar no mundo, na medida em que nós possamos criar em cada país um ambiente que estimule o equilíbrio, a estabilidade e a paz. E, para finalizar, eu gostaria de voltar ao início da minha fala, quando agradeci a oportunidade de estar aqui, para manifestar a admiração, manifestar a importância da iniciativa da Fundação Alexandre de Gusmão de trazer para uma reflexão conjunta
um aliado, um parceiro nosso de séculos de convivência, que é a França. Eu creio que temos muito o que construir juntos. Nós temos desafios que são comuns e nós temos uma experiência cultural, uma vivência política que nos coloca muito próximos e muito confortáveis quando com a França nos relacionamos. Por isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade e desejar que esses debates aqui havidos, eles possam nos ajudar a percorrer caminhos que nos levem à consolidação da paz e do bom relacionamento entre os povos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Moreira Franco. Sua intervenção nos devolve o alento e restabelece o otimismo nessa sala. Tivemos vales e picos aqui nas discussões, mas, na verdade, a sua intervenção, baseada em gráficos e tabelas, por sua vez com base em dados do Banco Mundial, demonstram que existe, afinal, na verdade, um modelo brasileiro. Um modelo brasileiro que, naturalmente, tem uma expressão externa, que o bem sublinhou. Não pode deixar de ter uma repercussão na política externa brasileira, que, portanto, tem princípios diretores, quase inevitavelmente, e princípios que se transformam em realidades. Agora, essa questão da tecnologia social brasileira, quando ela se aplica à política externa, ela demanda também a questão de recursos para que ela possa ser exportada. E isso aí é um dos grandes desafios que tem a diplomacia brasileira e que tem o governo brasileiro. Na verdade, é uma grande satisfação num mundo em que a palavra perplexidade está presente em quase todos os debates, e aqui também esteve, não só na sua fala, mas antes dela, é muito alentador saber que o Brasil está e presumivelmente continuará a estar num caminho certo, num caminho que tem grandes ensinamentos para muitos outros povos. Muito obrigado.